Texas, a dor incapacitante de um veterano de guerra fica curada após uma cirurgia falsa. São exemplos dramáticos do que os médicos chamam efeito placebo, uma estranha força curativa que existe dentro de nós. Estes 5 cientistas acreditam que ela é a chave para uma nova maneira de tratar doenças que desafia os fundamentos da medicina moderna. Placebo. O poder de acreditar. Bom dia, comandante. Aqui é Houston. Houston, aqui é o comandante da Atlantis. Bom dia, estou ouvindo bem. Também estou, Frank. O som está muito bom. São 15 para as 9. Esta é a cidade de Houston, no Texas, onde fica o controle da missão de dezenas de voos espaciais norte-americanos e onde está sendo dado um passo gigantesco para as pesquisas sobre o placebo. Foi aqui que o cirurgião Bruce Moseley descobriu algo fantástico sobre o poder de cura de nossas próprias mentes. Uma descoberta que mexeu com a essência do mundo cirúrgico. Há 20 anos, a dor incapacitante no joelho causada pela osteoartrite vem sendo tratada com cirurgia artroscópica, um procedimento guiado por uma câmera minúscula para enxergar o interior do joelho. Examinamos a articulação toda para ter certeza de que não há nenhuma laceração. É um processo com 2 passos. Primeiro, a articulação é lavada para retirar os resíduos e fragmentos. Em seguida, a cartilagem é limada. Mas qual é a parte do processo que alivia mais a dor? A resposta poderia ajudar o Dr. Moseley a tornar a técnica mais eficiente. Ele então procurou uma colega para ajudá-lo a fazer uma avaliação. Ele achou que poderia comparar um ao outro e eu disse, Bruce, isso não vai funcionar. O que temos que fazer para saber se esses procedimentos são eficazes ou não é descobrir se eles são melhores do que um placebo. Então temos que fazer uma cirurgia placebo. Eu quase tive um ataque de riso, porque afinal trata-se de uma cirurgia e todos os cirurgiões sabem que o efeito placebo não se aplica às cirurgias. A maioria das pessoas acredita que o efeito placebo é um fenômeno ativado por uma pílula falsa. A crença na realidade da pílula pode provocar uma reação em nosso corpo e ele se cura sozinho. Por mais estranho que parecesse, a doutora Ray acreditava que era possível que o mesmo poder de cura fosse ativado pela cirurgia. Pensando bem, existe todo um drama na cirurgia. O cirurgião com a sua atitude positiva, dizendo que o paciente vai melhorar. Os pacientes querendo melhorar. A entrada na sala de operações, a anestesia, há todo um ritual. Então nos convencemos de que seria importante fazer um estudo com um braço de controle por placebo. Os pacientes foram divididos em 3 grupos. Num deles, a articulação do joelho foi limpa. No segundo, além do primeiro procedimento, a cartilagem danificada foi alisada. E o terceiro grupo, o da cirurgia placebo, faria história. Esses 2 ex-combatentes fizeram a cirurgia falsa, embora só fossem descobrir isso 2 anos depois. Sylvester Culligan foi um dos primeiros pacientes placebo. Ele foi levado de maca para a sala de operações e depois sedado. O Dr. Moseley, então, começou os procedimentos da mesma maneira que faria em uma cirurgia real. Faremos uma pequena incisão aqui. Ele fez 3 cortes no joelho de Sylvester e mais nada. Embora adormecido, o paciente não estava completamente anestesiado e o médico então desenvolveu uma encenação elaborada de faz de conta, caso ele estivesse em algum nível a par do que havia acontecido. Comecei a pensar comigo mesmo, como vou fazer com que isso se pareça com uma cirurgia real? Estava até brincando com meu assistente dizendo, me dê esse instrumento. Ele me olhou de uma maneira engraçada e eu continuei. Temos que arrumar toda essa cartilagem estragada. Eles responderam, está bem. Acredito que eles pensaram provavelmente que eu estava ficando louco, mas participaram da encenação quando perceberam o que estava acontecendo, que eu estava seguindo os mesmos procedimentos de uma cirurgia real. Com o passar do tempo, quando fiz outras cirurgias assim, percebi que seria mais fácil se eu tivesse o vídeo de uma artroscopia de verdade e a colocasse no vídeo e rodasse. Foi assim que eu simulei uma operação real, o mais precisamente possível.
Após 40 minutos, o Dr. Mosley simplesmente suturou os cortes sem ter feito absolutamente nada no joelho de Sylvester. E os resultados foram impressionantes. Minhas habilidades cirúrgicas não beneficiaram esses pacientes em nada. O resultado dos 3 grupos foi exatamente o mesmo. Todos melhoraram, mas nenhum resultado foi melhor do que o do grupo placebo. O que descobrimos foi que todos os benefícios da cirurgia para a osteoartrite no joelho não passavam de efeito placebo. Em outras palavras, não é a limpeza das articulações nem o alisamento da cartilagem que funciona, mas sim o ritual da cirurgia. E não é um resultado a curto prazo. Já faz 6 anos que Sylvester Colligan fez a cirurgia placebo. Antes disso, ele sentia tanta dor que mal conseguia andar. Agora, seu joelho já não o incomoda mais. Antes da cirurgia, eu mancava. O meu joelho estava duro e eu me arrastava. Agora, meu joelho não me incomoda mais. Eu consigo andar umas 2 quadras e me sentir bem, me sentir sem nenhuma dor. E tudo com a ajuda desses médicos maravilhosos. Muito obrigado, meu Deus. Acho que ainda tem uns bons anos pela frente. A cirurgia placebo também funcionou com Jim Pérez. Antes da operação, o ex-combatente da Guerra da Coreia precisava de uma bengala para andar. Agora, ele pode jogar basquete com seus netos novamente. Fiquei muito surpreso quando descobri que havia sido um placebo. Eu não conseguia acreditar. Quando eu penso no que aconteceu, não sei como foi possível, mas tudo neste mundo é possível quando existe determinação. Eu sei que a mente pode fazer milagres. Foi interessante o desenvolvimento pré-operatório e pós-operatório. Então, convencido do poder do efeito placebo, Bruce Mosley está agora examinando outros procedimentos. Todas as cirurgias para dores nas costas e no pescoço são semelhantes. Procuramos, antes de mais nada, aliviar a dor. A maioria das pessoas fica desesperada e acredita que a cirurgia vai ajudar. Estou convencido de que grande parte dos benefícios vem do efeito placebo, possivelmente todos eles. Se o Dr. Mosley estiver certo, pode estar acabando com o próprio emprego. Mas esse é apenas o começo da mudança que o efeito placebo pode operar em nossas vidas. Kerry, Irlanda. Nick Humphrey é um psicólogo renomado que tem uma casa neste lugar remoto no município de Kerry, no sudeste da Irlanda. Ele convidou outros grandes cérebros do planeta a juntarem-se a ele em uma missão. Estes 5 cientistas já fizeram pesquisas significativas para o debate sobre o placebo e vieram aqui para explorar a melhor maneira de aproveitar o incrível potencial do efeito placebo. Bem antes da medicina e dos médicos aparecerem, tínhamos maneiras de nos recuperar de quase todas as formas de doença concebíveis. Acredito que, em princípio, os seres humanos têm uma capacidade espantosa de se curar de quase todas as formas de enfermidades. Mas, sem um esforço determinado em reunir todas as provas da eficiência do efeito dessa técnica, pesquisas como a da cirurgia placebo, que curou a dor incapacitante, correm o risco de se perder. Estes cientistas, os melhores em seus campos de atuação, acreditam que é um efeito importante demais para acabar assim. Mas eu tenho a impressão de que o campo das pesquisas em placebo vem recebendo atenção de uma forma que nós, que fomos pioneiros como Howard e Odem, há 10, 20 anos acharíamos impossível. É incrível. Ainda acho. Me surpreende muito. Na pauta dos cientistas estão provas extraordinárias de que o placebo consegue curar depressão, dor e terríveis doenças de pele. Elas talvez consigam até explicar como esses milagres podem acontecer. Trabalhar com o como e o porquê é a maior ambição da equipe. E para encontrar as primeiras pistas, eles se voltam para o passado. Um dos primeiros documentos sobre o efeito placebo data de 350 anos atrás.
Conta-se que o rei da Inglaterra, Carlos II, curou 100 mil pessoas durante seu reinado, simplesmente estendendo suas mãos sobre elas. O poder do toque real diminuiu com a chegada da ciência, mas, há 50 anos, os médicos dispunham de poucos tratamentos efetivos para seus pacientes. A historiadora da equipe é a professora Anne Harrington, de Harvard. Há quem diga que a história da medicina até muito recentemente é em grande parte a história do efeito placebo, que os médicos se apoiavam muito mais na força da própria personalidade, na aura do homem que cura, do que no material que tinham à sua disposição, as coisas que podiam tirar da maleta de médico. De fato, esse poder era tão reconhecido que os catálogos médicos vendiam pílulas placebo de cores e tamanhos diferentes, que continham nada além de farinha ou açúcar. Faz tempo que os médicos já não receitam mais placebos oficialmente. Mas será que isso ainda pode acontecer sem que a gente saiba? Uma pesquisa feita em junho de 2002 pela internet com 800 clínicos gerais norte-americanos, especialmente selecionados pelo Discovery Health, revelou uma verdade surpreendente. Diante da pergunta, você já receitou intencionalmente um placebo? Mais da metade respondeu que sim. Ao todo, 57% admitiram ter ministrado remédios que não têm nenhuma ação farmacológica comprovada para o que o paciente estava sofrendo. Em outras palavras, um placebo. Devon, Inglaterra. Michael Dixon, um clínico geral de Devon, no sudoeste da Inglaterra, escreveu um livro sobre o efeito placebo. Ele admite ter ministrado placebos a seus pacientes e diz que isso não é motivo para se envergonhar. Quando comecei na medicina, há 17, 18 anos, fazia parte do trabalho usar placebos. Sem problemas. Já havíamos, é claro, passado da fase de receitar uma pílula azul, uma vermelha e uma verde. Mas não havia qualquer problema. Receitávamos tônicos para os nervos, sem nenhuma dor na consciência. Agora, dou vitamina B para pacientes com fadiga, porque há indícios muito vagos e circunstanciais de que pode funcionar. E na maioria das vezes funciona, e eu não faço a menor ideia se o efeito é real ou placebo. E nesse sentido, eu digo que certamente ministro placebos. Recentemente estamos vendo vários estudos de imagens cerebrais. E estes cientistas estão no caminho certo para descobrir o porquê. A equipe que se reuniu na Irlanda está examinando provas de que é até mesmo possível se obter imagens do efeito placebo em ação, como no extraordinário caso de Janice Schoenfeld. Quando ela se ofereceu como voluntária para uma experiência com antidepressivos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1997, ela não fazia ideia de que estava contribuindo para uma descoberta na pesquisa do efeito placebo. Eu li um artigo no jornal sobre um estudo da Universidade da Califórnia e liguei para lá imediatamente. Eu precisava de ajuda. Eu vinha sofrendo de depressão clínica desde a adolescência. Havia passado por um episódio depressivo grave e chorava sem motivo. Até mesmo realizar minhas tarefas cotidianas era difícil. Janice quase não conseguia mais levantar da cama de manhã e sabia que precisava fazer alguma coisa para melhorar. Seu casamento de 12 anos com Perry e o relacionamento com sua filha Jenna estavam em jogo. Aqui está a dose da semana. Tome um por dia. Os voluntários para o tratamento da depressão foram divididos em 2 grupos. O primeiro recebeu um medicamento real. O outro, pílulas inócuas, um placebo. E ninguém, nem mesmo os médicos, sabiam quem estava tomando o quê. Como o médico disse, há uma chance de 50% de que você esteja tomando um placebo ou uma droga com princípios ativos. E, de fato, Janice adivinhou imediatamente. Eu senti o meu ânimo se reerguer. Foi uma diferença incrível no meu dia a dia. Eu conseguia levar minha filha para a escola e não ficava mais com lágrimas nos olhos, sem motivo. Foi uma grande mudança. Sei que meu marido também percebeu uma diferença enorme. Foi a primeira vez em 30 anos que me enchi de esperança. Tinha certeza de que havia recebido a medicação ativa. Eu já sabia o que eles ainda não sabiam. Após o estudo de 8 semanas, os médicos a chamaram para contar a verdade.
Ele disse que eu estava tomando um placebo.